para falar das importantes ações em prol dessa redução do uso das sacolas plásticas e também desse pacto selado com a Abras, chamamos agora ao palco a doutora Samira Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia a todos e a todas que acolheram tão gentilmente esse convite feito pela Abras, nossa parceira, e pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que é um momento muito feliz para a Abras e também para o Ministério do Meio Ambiente, porque, como bem disse o presidente Susumu ontem, eu acho que foi uma caminhada até relativamente curta, face aos obstáculos que eu acho que tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto a Abras enfrentaram em selar essa parceria e transformar, como ele disse, a literatura na prática. Eu quero contar um pouco a história, porque eu acho que ela é exemplar no sentido, talvez até de inspirar outras cidades e ver que muitas vezes a gente saindo da zona do conforto, a gente consegue muita coisa. Na verdade, o ministro Carlos Mink, que foi antes secretário de Estado no Rio de Janeiro, que já discutia uma legislação restritiva às sacolas plásticas, chegou no Ministério e disse: nós precisamos fazer alguma coisa enquanto Ministério. Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 20 anos tramitando no Congresso. No texto da política não é citada a cadeia produtiva da sacola plástica e nós tínhamos muita dúvida se nós podíamos fazer uma campanha junto ao consumidor. Porque a experiência do Ministério é uma experiência de articulação com os atores sociais, os órgãos ambientais públicos, o setor privado, para se chegar a um objetivo comum, mas a fala direta com o consumidor não era uma experiência que nós tínhamos no Ministério. Então, nós fizemos primeiro uma pesquisa evidente, de como que os outros países estavam lidando com a questão das sacolas plásticas. Fizemos uma conversa com os secretários municipais e estaduais de meio ambiente no âmbito do CONAMA, para entender um pouco o que estava acontecendo com os estados. E recebíamos também, por parte do setor produtivo, muitas reclamações, na linha do que o Susumu disse. Cada estado, cada município quer impor não só a restrição, mas, às vezes, até um tipo de embalagem. Algumas leis até citam as embalagens que devem ser utilizadas. Então, ele diz: bom, eu acho que nós chegamos no pior dos mundos, porque cada um cria uma legislação casuística, o Ministério se omite e nós estamos, então, no pior dos mundos. Então, eu acho que, por que sacolas plásticas? O Ministério também pensou muito nisso. Uma vez que, como disse o próprio Susumu, nós temos milhares de outros resíduos sólidos, tão impactantes, ou às vezes mais impactantes até do que a sacola plástica. Mas nós entendemos que, nessa nossa experiência de primeiro falar com o consumidor, e depois vou dizer por quê, falar com o consumidor, e, em segundo, tentar uma campanha nacional, nós tínhamos que ir logo no terreno afetivo do consumidor. E as nossas pesquisas mostravam que todos amam a sacolinha plástica, porque ela é abundante, porque ela é prática, porque ela é gratuita, porque ela serve para mil e umas utilidades e assim por diante. Então, nós sabíamos que, por pesquisas do IBOP e outras, que 98% da população usa sacolinha plástica não só por acondicionamento de compras, mas também para acondicionar o seu lixo doméstico. E nós sabemos que a maior parte dos municípios não tem coleta seletiva e nem tem uma orientação para o descarte do lixo doméstico. Então, nós sabíamos que era, como diz hoje, mexer num vespeiro. Mas, por isso mesmo que o desafio era interessante. E, nesse sentido, quando nós fizemos a avaliação do sucesso da campanha, nós também levamos muito em conta o engajamento da própria cúpula do Ministério. Eu acho que a gente... Ele agora não é mais ministro, vou ser secretário de Estado, mas eu acho que o engajamento do ministro Mink e depois a da própria ministra Isabela na campanha foi fundamental, porque uma coisa é uma área do Ministério fazendo uma campanha, outra coisa é a própria cúpula do Ministério envolvida e dando apoio numa campanha de âmbito nacional. Então, eu acho que nós tínhamos muito clareza de que não era uma campanha contra as sacolas plásticas. Até porque, como o Susumu diz, não cabe ao Ministério do Meio Ambiente ser contra alguma coisa. O Ministério do Meio Ambiente governa para o Brasil. O Ministério do Meio Ambiente tem posição de governo. O Ministério do Meio Ambiente faz pactos com a sociedade, pactos que a sociedade pode cumprir. Então, não era uma campanha contra. Desde o início era muito
claro que era uma campanha de redução, até porque os outros instrumentos não estavam prontos para atuar. Agora mudou muito, porque nós temos o Plano de Produção e Consumo, que valoriza os mecanismos voluntários e as atividades voluntárias das empresas, com pactos em que as empresas apresentam suas metas. Temos os acordos setoriais no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, finalmente sancionada, onde, novamente, o diálogo entre o setor produtivo e o Ministério do Meio Ambiente, bem como os outros ministérios que fazem parte do Comitê Orientador, estará totalmente aberto. Quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente, por mais que nós contratemos consultores, por mais que nós tenhamos institutos como o IPEA, que é um instituto sério para levantar números, oferecer dados de referência, nós não entendemos dos negócios. Né? Então, isso é muito claro para nós, que nós só poderemos fazer esses acordos serem realistas e terem um impacto real na política de manejo de resíduos sólidos, se eles forem feitos, acordados com o setor produtivo. Então, eu acho que nós fomos colocando, Susumo, os instrumentos para que a gente pudesse mudar a cultura. Então, a campanha falando diretamente com o consumidor, pela primeira vez, a campanha do Saco é um Saco, utilizamos todas as mídias imagináveis que os senhores possam pensar, não, com apoio das grandes redes, que foram fundamentais, o Walmart, o Carrefour, o Pão de Açúcar, mas muitas redes locais também, lá de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, do Paraná, com outras empresas de varejo que nem são supermercados, como foi o caso das lojas americanas e outras grandes lojas de varejo, e acionando principalmente a opinião pública. Eu acho que nós tivemos muito a imprensa do nosso lado, nós conseguimos muita mídia gratuita, também conseguimos mobilizar personalidades que gravaram programas de graça para nós, filmes, etc. Eu acho que nós colocamos o carro na rua com tudo que nós podíamos. E encontramos uma receptividade enorme. E depois de 1 ano e meio de campanha, eu acho que não só a gente tem números positivos para apresentar, como a redução de 5 bilhões de sacolas, baseada em cálculos de números que as empresas nos forneceram, né? Que não foi o Ministério que inventou esse número numa cartola mágica, muito além das nossas expectativas, como a parceria com a Abras, que foi se consolidando nesse período, né? Para que nós tivéssemos um plano mais de longo prazo, como os instrumentos da política. E aí eu acho que vale a pena eu falar um pouco para vocês, até porque eu estou com as notícias frescas, né, que eu estou vindo de Brasília, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos prazos muito apertados para o cumprimento da política. Vocês viram lá que nós temos até junho, e uma data, nosso deadline é 21 de junho, para apresentar a primeira versão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que vai à consulta.